Ô, Santiago, eu acho que podemos começar, se você topar, a gente começa assim. Tá, perfeito, eu acho que sim. Obrigado. Então, boa tarde a todos. Rodrigo, Aline, William, Gabriel, Santiago, boa tarde. Eu vou partilhar a minha tela. Aí, aqui vou, pronto. Eh, tá. Boa tarde, meu nome é Carlos Mário. Eu sou professor no Departamento de Física da Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá. E hoje vamos tratar três temas, essencialmente: o tema de ensaios mecânicos, o tema de open source, não sei como se chama em Brasil, o open source, talvez seja código aberto ou alguma coisa parecida, e o tema da microscopia apoiada em visão por computador. Chamemos assim microscopia computacional. Eh, Claramente não é um trabalho meu, é um trabalho de um grupo, é um grupo pequeno. Nessa foto não estão todos, não estão todas, e vai mudando. Essa foto já tem um pouco mais de meio ano, mas queria principalmente falar de um trabalho de várias pessoas. Eu sou engenheiro mecânico, e fiz mestrado e doutorado na USP, em São Paulo. E, mas faz poucos anos, bom, já faz 10 anos, quase, 9 anos. Eu estive lá com vocês no laboratório do professor Fontana, do professor Abel, do professor Júlio. Estive lá um ano, um pouco mais de um ano, um pouco menos de um ano, fazendo experimentos com vocês. Convido para acessar o link da Universidade Nacional da Colômbia. Por favor, visitem esse link da universidade, que fica na Colômbia, não? Colômbia é um país irmão do Brasil, na linha do Equador, como o Amazonas, o Amapá, o Roraima. Ficamos bem na linha do Equador. A Universidade Nacional da Colômbia tem 9 campos. Tem campus, o maior em Bogotá, em Roraima, e em várias regiões do país. Por exemplo, tem campos de informática, e três caminhos, são poucos campos da universidade, até a fronteira da cidade de Tabatinga, a 15 minutos caminhando, então isso é mais ou menos. Por favor, não esqueçam de visitar o nosso enlace para conhecer um pouco da Universidade Nacional da Colômbia. Bom, eu falei, vamos trabalhar três temas: ensaios mecânicos, open source e microscopia assistida por visão por computador. Sim? Então, eu queria começar muito breve, assim, muito breve demais. Aliás, uma introdução ao que é o Open Hardware. Acho que deve se chamar código aberto ali, mas não estou certo. Bom, um exemplo muito bonito do Open Hardware é o Arduino. Essa é um board eletrônica desenvolvido no conceito de Open Hardware. Quer dizer, qualquer um pode estudar, modificar, usar e, incluso pode vender, se você quiser. Você pode desenvolver seu próprio board. É claro, você não pode chamar ele Arduino, porque o Arduino sim é uma marca registrada, como aparece aqui. Porém, o hardware você pode desenvolver o seu e colocar seu nome e vender. Esse é o espírito Open Hardware. Sim? Às vezes a gente faz confusão entre Open
e free, sim, de graça. Não é de graça. Se você precisar um Arduino, você tem que pagar por ele. Então, não é de graça. Faz um pouco de diferença com o Open Software ou Free Software, que você pode usar de graça. Aqui você teria que pagar porque tem um hardware, tem uns componentes e você vai pagar por ele. Por exemplo, se você comprar o Arduino original, feito na Itália, por exemplo, essa placa, esse board que está aqui na tela, você vai pagar, eu acho que 25 ou 30 dólares, um pouco mais, um pouco menos. Se você comprar um genérico feito na China, você vai pagar 5, 7 dólares, 8 dólares. É a mesma, é o mesmo board, é claro que a marca importa, porque a qualidade importa. Às vezes também pensamos que Open Hardware é hardware de baixo custo. Não necessariamente. E por isso o Arduino é um muito bom exemplo. Olha que esse board feito na Itália, ele não é baixo custo, né? Por exemplo, tem um microscópio eletrônico que foi desenvolvido faz pouco no Canadá, um microscópio eletrônico de transmissão. Você construir seu próprio microscópio vai precisar mais ou menos $1 milhão, um pouco mais, um pouco mais. Então, Open Hardware não quer dizer automaticamente baixo custo. Também não quer dizer de graça, sim? Quer dizer que você tem aquele direito de estudar, de fazer mudanças, de usar e de comercializar. Isso é que significa esse termo Open Hardware. Quer dizer, Open faz referência às liberdades que você tem, as 4 liberdades básicas. É um pouco parecido, não são exatamente as mesmas, mas é um pouco parecido com as liberdades de Open Source. No Open Hardware se faz necessário fazer um licenciamento. Esse licenciamento tem muitos tipos, tem muitas categorias para esse licenciamento. O mais convencional, o mais conhecido no momento é aquele feito, desculpe, baixo a licença CERN, sim? Tem três modalidades nessa licença. Uma muito forte, uma mole e outra que fica no meio, entre a forte e a mole. Mas não é um único tipo de licenciamento, tem várias tipologias que o desenvolvedor vai selecionar acorde às suas características de seu projeto. Existe um conjunto de boas práticas para Open Hardware, que isso, deixa eu ver, tem alguém, Santiago. Fala, Santiago. Você está apresentando a sua outra tela. Desculpe. Oh. Vamos ver. A gente Ok. conseguiu ver a sua apresentação até que você cambiou para o link da licenciação. Ele estava indo ver, mas eu troquei. Sim. Eu ia começar de novo. Legal. Eu troquei e fiz alguma troca sem perceber. Perfeito. Obrigado, Santiago. Tem umas boas práticas para Open Hardware. Tem uma instituição, o SHWA, que você pode consultar. Está no primeiro versionamento desse conjunto de boas práticas para Open Hardware. Também tem a primeira especificação, uma especificação alemã para documentação. Sim? Você pode consultar essa especificação, acho que tem
três, 4 anos de ter sido publicada, seria a primeira publicação. Como vocês veem, essas normativa, documentação, registro, são aspectos bastante novos, ¿sí? São temas bastante novos nos últimos poucos anos. Bom, aqui ele está falando que não quer ir para frente nem para trás. Só um segundo. Vamos ver por que ele não quer avançar. Ok. E tem uma parte muito importante que é a certificação. Tem um organismo, mas não é o único, mas é claro que é o mais difundido, um organismo para essa certificação, o SHW, tem todo o processo. Tem várias etapas. Uma fase que seria a licença para a hardware, a que é mais comum é aquela do share, tem a licença do software, bom, de software open, tem muitos tipos de licenciamento, a licenciamento da documentação e, finalmente, a certificação OSPA. Também é bastante comum que, se você faz essa certificação, você faça uma publicação num jornal especializado em Open Hardware, tipo Hardware X, ou Open Hardware, ou qualquer similar. Bom, como falei, vai ser uma introdução muito breve de Open Hardware. Se outro dia tiver tempo, podemos fazer outra reunião e falar um pouco mais em detalhe sobre Open Hardware. Agora eu queria passar a falar daqueles aspectos que estamos trabalhando no grupo, que eu falei para vocês, que tinha a ver com a microscopia assistida por visão por computador e os ensaios mecânicos. Estamos trabalhando no desenvolvimento de hardware, de equipamento e de programas para computador para este tipo de aplicações. Eu queria começar com os microscópios robotizados de baixo custo e Open Hardware. Nesse caso, nós nos baseamos em um microscópio que foi desenvolvido na Inglaterra. O projeto original não é nosso, mas nós fizemos uma adaptação desse projeto e, principalmente, adaptação procurando a microscopia assistida por visão por computador. Esse projeto desenvolvido na Inglaterra é chamado OpenFlexur e em breve vou explicar porque Flexur. Open é claro porque Open é hardware, mas o que significa esse Flexur eu vou explicar. Tem aqui uma mala e nessa mala cabem 2 microscópios. Aqui dentro tem 2 microscópios e essa mala é pequena para caber na bagagem de mão do avião e, aliás, é bastante mais pequena que o compartimento da bagagem de mão do avião. Para você poder viajar com ele, a mala nós adaptamos uma mala comercial para colocar os dois microscópios ali adentro. Um deles, esse da direita, deixa eu procurar aqui o apontador láser. Aqui. Esse é um microscópio que funciona com luz transmitida, com aquele que usa na biologia, para os organismos vivos e as células, etc. E este outro com luz reflejada com epiluminação, que em ciência dos materiais é costume chamar de um microscópio metalográfico. Quer dizer, esse é um microscópio metalográfico e esse seria um microscópio biológico. E os implementos, as lentes, objetivos, etc., cabem nele. Ele tem o cérebro, um board Raspberry Pi, e tem outro board para o controle dos motores, que vocês veem aqui, um board
que especialmente se adapta a Raspberry, que se llama Sangaboard, ¿sí? Y ustedes aquí pueden olhar a lente objetivo, en ese caso sería una lente de 20x, y tem três motores. Esses motores, eles apertam umas alavancas, e essas alavancas fazem que essa estrutura aqui, elasticamente, se mexa. Isso é o que eles chamam um flexo. E esse flexo faz com que você possa ter movimentos com uma resolução de aproximadamente 0,1 micrômetro. 0,1 micron. Eles falam que dá até 50 nanômetros. Nós temos 0,1 micrômetro entre 100 e 200 nanômetros aproximadamente. E essa aqui é a amostra, esse é o microscópio que chamaríamos de microscópio metalográfico, microscópio invertido. Sim? A amostra fica boca para baixo e a lente objetiva olhando para cima. Microscópio invertido, aqui seria mais o detalhe. Bom, ele tem um problema que para você trocar a lente vai levar um bom tempo. Seria um microscópio com essa lente fixa. Nós modificamos um pouco ele para que a área de visão seja bem grandona para poder navegar tranquilamente nele. Agora eu queria falar um tema bastante importante para essa charla de hoje, o tema da o biofio, a profundeza de foco, não sei como chama, profundeza de foco ou profundeza de campo. Eu queria colocar um exemplo que eu tirei essas fotos com a minha câmera, mudando um pouco a abertura da câmera, sim? Vocês podem olhar, aqui você consegue enxergar o fundo que está longe, você consegue enxergar com tranquilidade os detalhes que estão longe do ponto focal, você consegue olhar tranquilamente, enquanto que essa da direita, aquilo que está longe do ponto focal, você não enxerga. Quer dizer que essa imagem daqui tem baixa ou pouca diofio, DOF, e essa aqui tem muito comprida o diópio o DOF. ¿Sí? Esse é o problema. Em microscopia óptica, a profundidade de campo é pequena. Por exemplo, para essa lente objetiva é perto de 1,7 micrômetro. Quer dizer, se a máxima das alturas e as mínimas alturas estão mais longe que 1,7 micrômetros, você vai conseguir enfocar um ou outro, mas não os dois ao tempo. Eu queria, antes de passar na microscopia, colocar outro exemplo. Aqui também toma umas fotos tiradas com minha câmera de sementes de chia. Sementes de chia são umas sementes muito pequenas, 1 milímetro aproximadamente de comprimento, 2 milímetros de largura, mais ou menos. E vocês olham que se eu enxergo bem o fundo, como aqui onde está à direita, eu não consigo enxergar o que está em cima. Se eu consigo enxergar o que está em cima, eu não consigo enxergar o que está no fundo. E eu saio no computador, em cima. E, além disso, você consegue enxergar detalhes muito mais finos do que se não usasse essa visão por computador. Por exemplo, aqui, consigo enxergar como essas manchas brancas são, na verdade, são hexágonos na imagem. Então, a gente chama isso de fotografia todo em foco. Todo mundo vai ficar focado por causa do processamento computacional. E esse era o exemplo que eu queria trazer para vocês, para enxergar riscamentos em materiais, para enxergar indentações, aqui seriam indentações cônicas com indentador Robert cônico, indentações com indentador Vickers, e você consegue construir como seria a topografia tridimensionalmente.
dessa que você está observando. Sim? Esse seria a microscopia convencional, desse lado, e aqui seria a microscopia todo em foco por causa desse processamento computacional e a imagem reconstruída desse riscamento. Esse equipamento, a lista de compra para fazer esse equipamento custa perto de $300. E ele é bem pequenininho, cabe na palma da mão, vocês olhar. Quer dizer que eu posso ter ele do lado do teste para fazer o processamento no sítio. Aqui seria o exemplo da indentação Rover C, e aqui à direita seria a reconstrução computacional, e você pode enxergar com muito detalhe como é a deformação grão a grão, como está acontecendo a deformação grão a grão, e ainda você pode enxergar pequenas trincas e olhar tridimensionalmente as trincas que você não saberia de jeito nenhum que são trincas na microscopia convencional. De fato, aqui eu comparo à direita, seria micrografias tomadas no MEVI, microscópio eletrônico de varredura, e aqui seria essa microscopia computacional, e vocês olham como a microscopia computacional. É claro, tem a capacidade de enxergar detalhes muito pior, o MEVI está muito na frente. Porém, aquelas amostras que têm essa topografia, você consegue enxergar bem melhor a topografia nessa microscopia óptica computacional que no próprio MEVI. De fato, olha essa trinca aqui, como ela vai indo, e no MEVI é difícil sequer saber que aí tem na trinca. E a morfologia aqui dos grãos deformados no MEVI é até difícil de saber. E aqui o apilamento, o pile-up de material no MEVI é difícil também enxergar. Isso aqui tem uma vantagem forte em preço e para essas aplicações específicas. É claro que o nosso interesse é para o ensaio de materiais, porém você pode usar na biologia, outras áreas. Aqui teríamos um exemplo de este pernilongo. Esse pernilongo olhado computacionalmente reconstruído aqui na direita. As vantagens são muitas. De fato, não trouxe fotos, eu esqueci. De fato, a gente fez uma versão onde tira a eletrônica, tira daí, coloca fora, de jeito que você possa colocar dentro de uma cabine, e a eletrônica fica de fora. Bem fácil. Bom, agora eu queria falar de uma técnica que a gente está trabalhando, que é colocar dois microscópios trabalhando, olhando a mesma área. Sim? Um microscópio com maior resolução e outro microscópio com menor resolução. O microscópio de menor resolução ele vai ter maior profundeza de foco. E aquele de maior resolução vai conseguir enxergar um maior detalhe. E nós temos achado essa técnica bastante poderosa para os ensaios mecânicos. Aqui temos um exemplo. Esta máquina de ensaio de tensão que desenvolveu Santiago. Agradeço a Santiago pelo convite. Essa técnica que ele desenvolveu, e ele desenvolveu estes dois microscópios. Aliás, ele não desenvolveu microscópios, ele construiu os microscópios usando diferentes peças de baixo custo, tendo dois microscópios muito potentes, com suas duas câmaras especializadas para microscopia em um baixo custo. Toda essa montagem aqui, o computador, o PC, a máquina e os microscópios, acho que ele pagou pelas peças, acho que perto de $1.500, por aí, mais ou menos. Um microscópio vai enxergar o detalhe mais fino e outro vai enxergar a área. Aqui seria um detalhe da máquina de tensão que ele desenvolveu, aqui com uma amostra de cobre.
e a eletrônica aqui do lado. Sim? E aqui seria as peças que compõem cada um desses componentes. O Santiago ele fez o projeto mecânico destas peças, a impressão 3D destas outras peças, e as outras são compradas comercialmente. E aqui eu queria colocar um exemplo, se eu não vejo como não vai. Ah, pronto. Um exemplo, essa mostra é uma plataforma, um scaffold de implante de tecido, sim? Para medicina. E aqui temos o exemplo do ensaio do teste desse scaffold. Esses pontos, se vocês bem pretos aqui, o Santiago desenhou esses pontos na mostra para fazer um mapeamento de como é a distância entre esses pontos durante o teste. Vocês veem como a máquina vai elongando a amostra, a máquina vai elongando. Desculpe, eu vou parar para explicar um detalhe aqui. Essa máquina, essa parte aqui é fixa, só movimenta essa daqui. Só tem uma que movimenta, a outra fica fixa. Agora podemos continuar. Então, essa, a direita movimenta, a esquerda está fixa. Isso é um pequeno problema. Mas, bom, aí está ele alongando e a gente vai vendo como as fibras elas vão fraturando-se, elas vão descolando-se também e ele vai alongando, alongando. Eu vou acelerar aqui um pouco. Vocês veem como a gente vai vendo como ele vai fraturando, como ele não falha, ele falha logo em outro lugar. Ele vai e passando aí vai em função do tempo e quanto é a força em função do tempo. Essa força necessária para essa amostra é bem menos de 1 quilograma de força. Por isso é uma força bem levinha, e a gente consegue olhar com muito detalhe. Eu não tenho achado na literatura uma curva igual a essa. Eu acho que eu pensaria que é a primeira desse tipo que a gente consegue, e justamente por ter essa máquina bem adaptada a essa baixa carga e essa forma de medir a deformação sem nenhum contato com a amostra. E ele também consegue enxergar, inclusive, vocês olharam como a amostra, ela não só elonga na direção, não que ela tem movimentos na direção transversal a essa, e você consegue mensurar e ter o efeito composto. Sim? Uma vantagem muito grande nesse tipo de ensaio. E você pode fazer um mapeamento de como estão as deformações no interior da amostra. Aqui seria em pixels a deformação acumulada quando o ensaio vai evoluindo. E, de fato, você consegue olhar como a deformação é mais localizada naquela região da amostra que se movimenta e é menos localizada naquela região da amostra que fica fixa. Aqui seria outro exemplo, desta vez com um polímero impresso em uma impressora 3D e ácido polilático, PLA. Esse seria um exemplo, e a gente vai vendo como vai formando as marcas dessa deformação. Vou acelerar um pouco aqui. Isso, vou acelerar e você consegue enxergar como vai se dando dano, como vai crescendo a fratura e como essa deformação, em função do tempo, indo muito além do ensaio tradicional, né? Bastante além, de fato. Eu queria, depois desse sistema, a gente já começou a fazer o próprio microscópio de zero, completamente de zero. Um problema no microscópio que usávamos no experimento anterior era focar e desfocar, era feito manualmente, aquilo era muito complicado. Agora, esse microscópio ali, computacionalmente, pode fazer esse foco e desfoque
E aqui há os dois microscópios em tandem, sim? Depois a gente também fez isso em casa, esse aqui é comprado, mas depois a gente fez isso em casa também, porque não deu tempo de tirar a foto. E aqui agora o centro da amostra ele fica fixo, ele já não mexe, e você pode ensaiar amostras puxando ela de quatro pontas ou de duas pontas. Essa parte aqui que parece um PC, ele na verdade não é o PC é esse aqui, esse pequeno que tem aqui mais em cima, o PC é esse pequeno aqui. Essa parte aqui embaixo, na verdade, ela é parte da eletrônica do equipamento. Uma boa parte da eletrônica. Esse equipamento tem uma sofisticação de eletrônica muito grande aqui, muito. Está sendo feito por Daniel, que está fazendo mestrado. Ele é o único no grupo que sabe muito de eletrônica. E ele quis levar o equipamento já a uma versão prévia a uma versão industrial. Ainda não poderíamos falar uma versão industrial, mas está perto. ¿Sí? Vocês podem ver que por trás também a parte eletrônica é bastante grande e umas conexões aqui que chamam conexões de aviação. Todo feito para que focalizar as falhas e fazer uma reparação das falhas possa ser feito de um jeito com protocolos de engenharia. E aqui o detalhe do microscópio que eu falei. Nesse momento, a gente está modernizando essa tecnologia. Dois microscópios aqui em cima do outro. Da eletrônica da força, a medida de força. Então, a gente pode ver como vai crescendo o dano, como o dano vai acontecendo, como vai crescendo, mas como o centro aqui já atravessa e começa a crescer o dano dos cromos. Se vocês perceberem, esse pontinho está aqui desenhado no centro para mostrar que o centro fica praticamente fixo, ele não movimenta muitos poucos pixels. Bom, e é claro que você pode observar em detalhe, como esse aqui, para que você enxergue mais em detalhe, ou seria um microscópio mais grosseiro, aquele que tem menos resolução. E no próximo eu vou mostrar o microscópio mais fino, aquele que tem mais resolução. A gente pode observar como as marcas vão crescendo, como as diferentes regiões vão interatuando, mantendo o centro de visão fixo e focado, que era um problema difícil de melhorar. E a gente está desenvolvendo uma nova versão. Aqui tem uma redução de velocidade muito moderna, para poder fazer aquilo com muita mais precisão e muita mais rapidez. A gente está desenvolvendo esse microscópio para fazer microscopia computacional com algoritmos que possam capturar a imagem 3D muito mais rápido. E a gente também, esse aqui, inclinado e multiplicado por 4, a gente está desenvolvendo outro para usar outra técnica de microscopia computacional que se chama Structure from Motion. ¿Sí? Então, seriam 4 ou 3 em diferentes pontos
E aí você não precisaria mudar o plano focal, sino que cada um deles na sua posição, você por computador pode recuperar a visão. Esse de aqui a gente está desenvolvendo, estamos fazendo um durômetro instrumentado para analisar como crescem trincas durante o ensaio em tempo real. Finalmente, eu queria falar um pouco, a gente também fez uma ferramenta para educação no metaverso, para o treinamento e o ensino da microscopia e da biologia no metaverso. Então, aqui estou eu operando esse microscópio. Você não pensa que eu fiquei doido. Na minha mão estou operando o microscópio. Esse aqui, e isso aqui que eu estou enxergando lá é claro, muito mais realista. Aqui, já na tela fica, não dá para enxergar o realismo que tem na aplicação real. Mas aqui estou, micrografias que não se microscópios, são micrografias reais. Nós alimentamos com diferentes aumentos e eu posso escolher qual dela eu quero ver. Aí uma vez eu escolho, eu coloco ela no porta-mostras e eu posso vou avançar um pouquinho mais rápido. Eu perdi já aí. Aí eu coloco ela no porta-mostras e aí eu posso mudar a lente objetiva, eu posso mudar a luz, eu posso movimentar e eu posso perguntar computadora que ele me explique a óptica do fenômeno, que me explique a física, e também tem umas amostras ali onde ele pode, eu posso pegar as células, olhar as células, etc. Bom, eu vou parar por aqui porque estou já demorando quase o que eu falei que ia falar 45 minutos. Eu queria lembrar que esse é o trabalho de um grupo, não é o trabalho de uma pessoa. Aqui e nessa foto faltam muitas pessoas, por exemplo, Santiago falta aí, faltam bastantes pessoas. É um trabalho de um grupo. Esse grupo chama Grupo de Microscopia, Instrumentação e Inovação. Por muito tempo nós éramos o Grupo de Microscopia Eletrônica, mas faz perto de 2 anos, 3 anos, nós começamos a trabalhar nesse desenvolvimento de equipamentos de laboratório e a linha é desenvolver equipamentos que sejam muito estratégicos e de baixo custo. Sim? Quer dizer que a diferença com o equipo comercial seja de muitas ordens de grandeza. Ou inclusive equipamentos como vemos, aqueles que mostrei aqui, que de fato comercialmente não existem, são adaptados a ensaios. Bom, faltou falar, eu acho que vocês de ciência dos materiais, vocês entenderam, esses materiais que estivemos ensaiando são materiais com microestrutura muito heterogênea, temos ensaiado amostras revestidas por magnetron sputtering, bom, materiais com microestrutura muito heterogênea, que en un ensayo convencional no es posible ensayar. Eu queria lembrar meu nome, Carlos Mário Garçom, eu sou professor do Departamento de Física na Universidade Nacional de Colômbia. Se você estiver em Bogotá, por favor, não duvide em me contactar. Eu ficaria muito contente de poder partilhar um café ou talvez ir a visitar o Cerro de Monserrate ou fazer alguma atividade. Você me escreve, por favor, aqui está meu endereço eletrônico e eu fico prestes às suas perguntas e comentários. Muito obrigado. Professor Carlos Moura, muito obrigado pela apresentação. Agora, para quem tiver perguntas para o professor, é fácil. Rodrigo. Rodrigo, não sei se você está falando, estamos escutando.
Rodrigo, se você está falando, a gente não está te escutando. Bom, enquanto tem perguntas, eu queria lembrar, sou professor da Universidade Nacional da Colômbia, uma universidade que tem 9 campos. Eu estou no campus Bogotá, e a universidade procura ter campus bem longe um do outro para estar espalhada no país. Uma universidade do governo federal, aqui na Colômbia não tem esse nome, Universidade Federal ou Estadual. Aqui não temos estados, não temos só o país. A Colômbia quer dizer que essa universidade é do país da Colômbia. Não sei se tem uma pergunta, por favor. Eu acho que tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver, por favor. Quando aqui o chat. Sim, tem aqui uma pergunta. Vocês estão me escutando agora, né? Ah, sim, agora Alguma, estamos te escutando, Rodrigo. o microscópio. Não, Cláudia, o problema é aprender a técnica, né? Imprimir o microscópio, você vai demorar 1, 2 dias imprimindo. Eu acho que você está falando aquele mais barato, aquele que chama OpenFlex, né? Imprimir o microscópio, você vai demorar 1, 2 dias imprimindo. Comprando as coisas, talvez vai demorar um pouco mais, porque vai importar elas, não? Mas pegar a manha de colocar ele para funcionar, talvez vai demorar um pouco mais. O Juan Manuel, ele demorou perto de 1 ano até aprimorar a técnica de ter bom microscópio. Você está agora, professor? Sim, Sim, estamos te escutando. Ah, tá. Ok. Primeiro, parabéns pelo trabalho, que é realmente incrível. Assim, achei. Eu sou muito entusiasta desse tipo de trabalho. Uma coisa, o tratamento da imagem, ela é feita via computação mesmo? É hardware, é software, como que é isso? sim, professor. Via computação, nós usamos principalmente Python e OpenCV. Sim? Quer dizer, nós Uhum. desenvolvemos nossos programas e para PC desenvolvemos. OpenCV já tem os programas feitos e nós usamos esses programas Python e OpenCV. Na palestra tivemos 2 tipos de programas. Tem um programa, aquele para microscopia todo em foco, que chamaria EDOF, EDOF, Extended DOF, que tem esses algoritmos ali no OpenCV. E para deformação mecânica, Digital Image Correlation. Sim? A gente usou. E a gente, em Digital Image Correlation, usa 3 tipos de algoritmos, OR, Lucas Canazzi e SIFT. Quer dizer, tem vários. E todos eles estão implementados no OpenCV, professor. Bem interessante. E aí o tratamento é tudo computacional, é software, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Uhum. Sim. Naquela de imagens todo um foco, o que você faz? Você tem uma pilha de micrografias. Aqui é muito simplificado essas 2 áreas. Mas, na verdade, você tem uma pilha de 100, 120. É isso que eu ia falar. Ele faz empilhagem, então, né? Exatamente. Você tem de 100, 120 imagens e aí você empilha elas. E o algoritmo, ele vai, esse aqui em particular, ele vai olhar a frequência e ele vai olhar aquelas frequências em qual dessas imagens, desses pares, e aí ele fala, essa região corresponde a essa imagem. E nessa outra técnica aqui, você pega a imagem sem deformação e a imagem deformada. E faz uma correlação entre essas 2 imagens. E o algoritmo entende que teve um deslocamento. Certo. A Digital Image Correlation. Quer dizer que aqui a gente faz cada frame, um frame a cada vez. Você vai Frame, Aham. E aí você vai enxergando no tempo. Então, você faz um frame a cada vez, você enxerga no tempo.
está acontecendo. Perfeito, perfeito. Nossa, muito interessante. E, como você falou, está na ordem de quantos dólares para fazer esse? Tá, vamos ver. Esse aqui, a gente, mais ou menos, $1.500. Todo. Você está enxergando. Bom, a tela do computador não. Mas o mini computador, bom, isso foi antes de que a memória RAM aumentasse de preço. Imaginei. Mas o computador e a ótica, tudo, mais ou menos $1.500. Esse pequenininho aqui, esse a gente gasta por cada um deles mais ou menos $300. Quer dizer que essa mala, que tem os dois microscópios e várias lentes objetivas e a mala, ela fica mais ou menos por $1.000, $900. Os dois microscópios, mais a mala para viagem. Esse outro daqui, mais ou menos $2.500, mais ou menos. A gente tem investido nesse. Esse que a gente está fazendo agora, aqui, esse, já fica um pouco mais custoso por causa desse sistema aqui para mudar a relação de velocidade, que ele é bem moderno, bem, um pouquinho bem mais caro. É um fuso? É um fuso? Não, ele é um sistema hemicíclico e tem duas ruas dentadas, mas não são ruas dentadas, mas similar. Uhum. Elas não são concêntricas, uma roda na outra. Uhum. É bastante moderno. Aí ele faz a transmissão ali para fazer um movimento mais preciso, né? Mais preciso, exatamente. Porque a gente está querendo uma resolução de 20, 50 nanômetros na movimentação. E bem mais rápido e mais estável, sim? E a gente está fazendo um com 4 desses, assim, e até agora a gente tem investido mais ou menos $2.200, $2.500 aproximadamente. Ciência vale a pena, né? Sim, aí esse aqui é um pouco engraçado, porque como não é físico, a gente pode pensar que é mais barato, mas esse aqui é mais caro, porque tem mais horas de desenvolvimento, né? Imagina. E é um desenvolvimento bem mais especializado, aí já toca com programas computacionais bem mais especializados, não é qualquer um que pode fazer. Então, termina sendo bem mais caro, porém, o impacto de pessoas é bem maior, não? A gente fez um teste em três dos campos da universidade, Medellín, Manizales e Bogotá. Em total, foi perto de 80, 90 estudantes que fizeram um teste. E a gente fazia uma pergunta. Para começar a estudar microscopia óptica, você preferiria microscópio no metaverso, microscópio digital ou microscópio no laboratório? E 60% das pessoas preferiam o microscópio digital, que ele tem muitas capacidades que não tem o real, sim? E para começar é bem bastante bom. E as meninas eles se empolgam com aqueles óculos. Imagina. Nós temos outra pergunta no chat. Deixa eu ver. Entende? Não é o mais importante, mas uma coisa que muda é que os pontos eles não se mexem tanto. E isso para o sistema computacional é muito importante, porque de fato, se tu puxa de uma, os pontos vão sair da região de que você pode enxergar eles. E é um grande problema. Mas não é o principal fato, Cláudio. É que você pode passar de ter uma tensão em um eixo só, e você pode passar a estudar tensão em dois eixos, sim? Por exemplo, para membranas, filmes finos,
e muito outro tipo de amostras, fazer tensão num eixo só não é bom, não é boa ideia. Você precisa ter um estado plano de tensões, então muda muito. É outro ensaio. Esse aqui é muito mais rico em detalhes e em informações que puxar só uma delas. Bom, Santiago, eu acho que não tem mais perguntas. Eu tenho uma E, pergunta. Eu vi que vocês fizeram uma reconstrução das imagens que pegam com o microscópio tridimensionalmente. Como que vocês fazem isso? uhum. O que está acontecendo? Você está fazendo uma pilha, um stack de imagens. Por exemplo, aqui nessa, tem acho que 120 imagens, não lembro se 90, 120 imagens. Aí o algoritmo ele pega uma de cada vez e ele enxerga qual que é a frequência das informações nessa imagem. Aí ele detecta qual região dessa imagem que está em foco. Aí ele fala, essa coordenada V está em foco essa região da imagem. Aí ele consegue reconstruir a imagem com essa informação, qual que é a coordenada C de cada imagem onde ele fica em foco. Entendi, obrigado. Muito interessante esse jeito de fazer. Pois aqui a gente até agora estudou só o problema de ter uma imagem todo em foco, sim? Todo mundo focado. Mas tem algoritmos para a gente fazer metrologia. Quer dizer, esse aqui ele não está com uma calibração exaustiva, mas tem algoritmos para a gente fazer uma calibração exaustiva e fazer metrologia com esse meio. É claro, você não vai reemplaçar uma FM, uma resolução vai chegar, vai chegar. Entendi. Obrigado. Bom, eu queria agradecer, muito obrigado. Acho que não tem mais perguntas. Eu fico preste se você quiser me contactar, por favor. Não esqueça meu endereço e-mail. E você me escreve. Eu estou muito atento. Muito obrigado. Não sei, Santiago, se tem então, algo mais ou a gente se despede. Não, acho que isso aí é tudo. Muito obrigado, pessoal, por assistir a palestra. Eu coloquei no chat do Meet o endereço de e-mail do professor. É isso aí. Muito obrigado, professor, pela apresentação. Eu que agradeço. Bom, não esqueçam de visitar o link da Universidade Nacional de Colômbia. Hoje mesmo, antes do jogo. Por favor. Boa tarde. Obrigado.